Salve galera! Mais um vídeo no canal Esporte na História, em clima de Copa do Mundo. Estamos falando no mês que a Copa está chegando assim nas suas fases mais acirradas. Estou gravando esse vídeo no dia 1º de julho de 2026, ou seja, a gente está vivendo aí a fase 16 avos da Copa do Mundo. E como não poderia ser diferente, né? Eu já tinha prometido isso aqui para todo mundo que acompanha o canal. Durante os meses de maio, junho e julho, os conteúdos aqui do canal estão todos vinculados, relacionados à Copa do Mundo. E hoje a gente tem o projeto Esporte em Livros, onde eu vou apresentar esse livro aqui, ó, Jogos de Identidades, o Esporte em Cabo Verde, do professor Vitor Andrade de Mello, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador. E por que um livro sobre Cabo Verde? Obviamente, a gente tem visto aí o que os países africanos têm feito nessa Copa do Mundo, né? Me deixa muito feliz ver o sucesso das nações africanas no futebol masculino dentro da Copa, né? Das 10 que chegaram no Mundial, 9 se classificaram para a fase do mata-mata das 16 avos, e Cabo Verde, que vai enfrentar a Argentina na próxima sexta-feira, tem sido uma das sensações, né, da competição. Conseguiu ficar em segundo lugar no seu grupo que era muito difícil, que tinha duas campeãs, empatou com a Espanha, empatou com o Uruguai, conseguiu também empatar com a Arábia Saudita e com 3 pontos se classificou, está invicto até aqui e vai enfrentar agora a atual campeã Argentina, 16 avos da fase que Cabo Verde vai jogar na próxima sexta-feira. E muita gente começou a se perguntar, né, da onde vem Cabo Verde, que está jogando sua primeira Copa do Mundo? Enquanto professor de história, né, a primeira vez que eu cito Cabo Verde para os meus alunos na educação básica é quando explico lá o Tratado de Tordesilhas, em 1494, para explicar que era a distância exatamente das ilhas de Cabo Verde que dava ali toda a divisão, né, que se estabeleceu na época entre os reinos tanto de Portugal como de Espanha, na narrativa que eles queriam colocar enquanto controle global naquele momento, né? E aí os meus alunos têm o primeiro contato com o nome Cabo Verde nesse momento, lembrando que é no século XV que os portugueses começam a ocupar e, consequentemente, também colonizar Cabo Verde. Mas qual é a relação do Cabo Verde com o futebol, com o esporte? É o futebol, de fato, modalidade, o esporte mais popular de lá? Então, pensando em trazer uma explicação, né, sobre Cabo Verde, pensando em falar um pouco sobre o que é Cabo Verde, qual a sua relação com o esporte, que eu trouxe esse livro do Vitor Andrade de Mello, Jogos de Identidade. É, sem dúvida alguma, o livro acadêmico mais importante sobre a relação entre esporte, identidade, política e cultura na história cabo-verdiana. E me ajudou muito a entender não só Cabo Verde, como os estudos pós-coloniais na África, a questão da identidade cultural no país e em outros, as relações com o Brasil e outros países de língua oficial portuguesa. Lembrando que Cabo Verde é um país que teve colonização portuguesa, que fala a língua portuguesa e que, consequentemente, conglomera também culturas em comum, dentre outras nações, com o nosso próprio país, o Brasil. Então é por isso que a gente vai falar um pouco desse livro hoje, é uma apresentação breve, que não vai ser o nosso objetivo aqui, é aprofundar as teses da obra, obviamente, a gente não tem nem tempo hábil para isso aqui no canal, mas sim apresentar para você entender um pouco mais do que é esse país que está surpreendendo todo mundo na Copa do Mundo. Então, se você gosta desse conteúdo, não deixe de curtir aqui o vídeo, compartilhar esse tanto o vídeo como o canal com seus amigos e amigas. Não deixe de seguir o nosso canal e ativar as notificações, que toda semana a gente tem vídeo novo aqui no canal Esporte na História para você. Hoje, iniciando o mês de julho com o projeto Esporte em Livros. Dia 8 a gente tem o projeto Futebol em Histórias, né? Que aí eu vou falar alguma história curiosa das Copas do Mundo. Dia 15 a gente tem entrevista. E dia 22 tem o projeto falando sobre o esporte na história colombiana. Ok? Então, a gente tem um vídeo por semana aqui no canal. E hoje a gente vai iniciar o mês de julho falando da obra do professor Vitor Andrade de Mello. O livro, ele dialoga, primeiramente é importante falar, vou falar um pouco dos temas de cada capítulo, né? Dialoga com o tema dos estudos culturais e, de alguma forma mais profunda, inclusive, com os estudos pós-coloniais. Ou seja, o professor Vitor Andrade de Mello ele teve a preocupação em tentar entender a realidade cabo-verdiana dentro dos estudos pós-coloniais. Ele, inclusive, cita autores como Homi Bhabha, a teoria do terceiro espaço ali do Bhabha, que compartilha dessa construção híbrida, de uma ressignificação cultural cabo-verdiana, seja antes, durante e depois
do processo de independência cabo-verdiana. Então, o livro é, antes de tudo, antes de ser um livro que fala sobre o esporte somente, ele, na verdade, se utiliza do esporte enquanto um objeto privilegiado para entender como se forma uma identidade cabo-verdiana. E, obviamente, ele não para no futebol. O Vitor traz parâmetros para se entender o golfe, para se entender o cricket, as relações, por exemplo, com os britânicos e todas essas relações que, dentro do contexto de imperialismos e de estabelecimento de controles coloniais, historicamente falando, não só em Cabo Verde, mas no continente africano como um todo, a realidade cabo-verdiana nos ajuda a lançar uma lupa privilegiada de entendimento acerca das questões que foram compreendidas e aprofundadas pelos estudos pós-coloniais. Ele traz nomes importantes como Amílcar Cabral, por exemplo, que foi um dos líderes da independência, não só de Cabo Verde, mas da Guiné-Bissau também, demonstrando a importância desse personagem para a construção identitária cabo-verdiana, ou seja, é uma obra que fala sobre, dentro de uma perspectiva da história social, dialogando com os estudos culturais, fala sobre identidade política, relaciona-se com os estudos pós-coloniais e traz também uma consolidação de como o esporte pode se inserir, sendo uma das ferramentas, não necessariamente a única, e não necessariamente a mais importante, mas uma das ferramentas para se pensar a identidade cabo-verdiana nesse processo de construção da nação, que ainda é muito recente, historicamente falando. A gente está falando de um país que tem 51 anos de independência, ou seja, ainda é um país jovem comparado a outras nações e que, consequentemente, ainda vive os resquícios do processo colonial de outrora dentro das suas construções identitárias, né? Então, aí trazendo, né, primeiro o livro traz uma apresentação, né, que fala sobre essa relação do esporte, as lutas coloniais e a realidade de Cabo Verde. No primeiro capítulo, que ele chama de ensaio, né, o primeiro ensaio, o título é Estudo dos Esportes, Estudos Africanos e Estudos Pós-Coloniais, Primeiros Olhares. E ali se debate, numa perspectiva mais teórica, o termo neocolonialismo, o que é pós-colonialismo, o que são os estudos pós-coloniais, a relação com os estudos culturais, essa questão identitária de Cabo Verde. Aí que vem também as relações, por exemplo, com autores como Homi Bhabha, que é um autor muito importante dos estudos pós-coloniais e que traz essa conceituação do terceiro espaço, que é uma ressignificação, né? O território que outrora foi colonizado, ele, no processo de independência, ele não é nem o que ele era antes da colonização e nem o que o colonizador quis trazer. Ele se transforma numa nova coisa. E Cabo Verde passou por isso, o Brasil passou por isso, e outras nações também. Óbvio que esse conceito tem que ser adaptado a cada realidade, pensando de forma específica as características que cada local traz, né? Não é simplesmente trazer o conceito e achar que ele vai se enquadrar da mesma forma em todo o espaço. Mas, para o caso cabo-verdiano, Vitor Andrade de Mello traz com muita propriedade aqui nessa análise na sua obra, é um conceito que se enquadra muito bem para pensar essa consolidação de uma identidade cabo-verdiana que não deixa de manter ali algumas raízes lusitanas, que também não deixa de ter intercâmbios com outras nações, como, por exemplo, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, que sempre teve uma influência muito forte nesse processo de expansão global da modernidade, principalmente do século XIX para frente. Ou seja, a gente está tendo ali relações que vão se consolidando e no pós-independência a gente tem também as relações com países de língua oficial portuguesa, o Brasil é um deles, que a relação com Cabo Verde aumenta muito, né? Notadamente nas últimas décadas, essas relações bilaterais e por aí vai. Segundo capítulo intitulado Nativismo e Esporte, a transição dos séculos XIX e XX, ele já começa a falar dessa construção de modernidade cabo-verdiana, uma ideia de civilização cabo-verdiana, os impulsos que isso vão se consolidar na sociedade a partir dos estudos que a gente pode falar sobre a cultura do país. Aí o Vitor cita o teatro, a presença inglesa com o desenvolvimento e o advento dos esportes, aí começa a vir a importância do cricket. O cricket, se não é necessariamente o esporte nacional cabo-verdiano, está dentre os esportes que vão começar a se popularizar naquela época e trazer uma cultura esportiva, né? Se não tinha antes uma cultura esportiva, notadamente dos esportes coletivos dentro de Cabo Verde, a presença inglesa, notadamente com a expansão do cricket, começa a consolidar isso. Fala também da ginástica, do escotismo, como parâmetros também dessa lógica de disciplina, de atividades físicas, de uma ampliação da educação física e, consequentemente, de uma cultura corporal. Ou seja, pensar a nação passa a ser também você pensar essa noção do corpo.
como os corpos que se inserem nesse país podem ser assim entendidos como parte dessa ideia de nação. Então, isso é uma concepção que vai estar presente em várias nações e em várias ideologias políticas, notadamente nas primeiras décadas do século XX, se relaciona com questões e discursos e narrativas militares eugênicas também, mas em Cabo Verde, acima de tudo, isso está sendo ali, ainda de uma maneira incipiente, fruto dessa expansão cultural, desse intercâmbio cultural que se vê notadamente da Europa, do Reino Unido, entre outros países, e também com uma ideia de vinculação a uma construção de nação, ainda dentro de um período e um processo que se estabelecia na lógica colonial. A gente tem que lembrar que é só 1975 que ocorre a independência de Cabo Verde, certo? Depois vem no terceiro capítulo, intitulado Nacionalismo Lusitano Crioulo e o Esporte, décadas de 1920 e 1940. Ele começa a falar aqui sobre os debates identitários, a construção de um novo perfil de clubes, lembrando que, utilizando-se do conceito de campo esportivo do Pierre Bourdieu, né, a gente pode entender e classificar que as agremiações, ou seja, os clubes, são partes muito importantes dessa construção de um campo esportivo socialmente falando, né? A gente fala de um calendário estabelecido, de um público ao redor, de um mercado, mas também de agremiações, que notadamente são os clubes. E aí começa a se consolidar ali nessas décadas de 20 e 40 do século passado, um novo perfil de clubes, né? Um novo perfil de clubes cabo-verdianos que vão aos poucos construindo essa identidade via esporte que pós-independência se materializaria ainda com mais força, né? Então ele começa a falar sobre a relação da ginástica dentro desses clubes, um pouco da decadência do cricket, então essa presença inicial ali da virada do 19 para o 20, que os britânicos têm muita força nessa expansão do esporte. Aos poucos, depois, cada país vai consolidando a sua identidade dentro dos esportes que foram chegando, então o cricket começa a ter um enfraquecimento e uma ascensão começa a ocorrer do futebol. Isso se deu em vários países da mesma forma, né? O próprio Brasil, a gente tem várias experiências de clubes que primeiro nascem do cricket, do rugby, depois o futebol se consolida como um esporte popular ou como um esporte que viria a se materializar em determinadas agremiações. Então, em Cabo Verde não foi diferente, né? O futebol veio na sequência do cricket e foi se consolidando ali como um esporte que sim, poderíamos chamar no futuro de nacional, ou seja, viria a se tornar nacional pela perspectiva e ampliação de cultura que foi se tendo a partir da modalidade. Mas essa ideia dos esportes coletivos britânicos, que são os três principais, né? Rugby, cricket e futebol ainda estão entre os três mais praticados no mundo até hoje. Sem dúvida alguma, o futebol ainda é o que mais, não só o mais popular, mas o que arrecada mais dinheiro, que movimenta mais a economia e a indústria cultural. Essas três modalidades foram se espalhando pelo mundo. Em Cabo Verde não foi diferente. O cricket teve esse boom de introduzir a cultura britânica do esporte no país, mas, consequentemente, o futebol, com essa consolidação e ressignificação dos clubes, mais uma vez o terceiro espaço do Barba aí aparecendo, vai se tornando ali importante no quesito de inserção social, né? E aqui ele fala sobre as relações entre duas ilhas importantes de Cabo Verde, né? Que é São Vicente e São Tiago. Lembrando que a capital praia, a cidade de praia, tem uma centralidade muito importante nesses clubes e agremiações que vão surgindo em Cabo Verde. Daqui a pouco a gente vai falar do golfe, que tem uma importância também muito singular em Cabo Verde, e o Vitor fala isso na obra dele, quando ele traz essa relação de esportes que vão moldar a identidade cabo-verdiana, notadamente no pós-independência. O quarto ensaio, o capítulo, intitulado Novos Rumos, Novas Tensões, o esporte na encruzilhada da nação. A gente já está falando ali num contexto pós-Segunda Guerra Mundial, décadas de 1950 e 60, um cenário de fortalecimento identitário das futuras e algumas já presentes, mas futuras nações africanas que viriam consolidar suas independências, e em Cabo Verde não é diferente. O movimento da independência não se consolida somente no ano que ela se culmina, esse movimento se consolida nas décadas anteriores. Então já se tem um nacionalismo cabo-verdiano sendo materializado nesse pós-Segunda Guerra, ainda mais com o advento da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e também das ideias que estavam se perpetuando no mundo naquele momento, se tem um nacionalismo que está se expandindo. E aí o Vitor fala sobre essa questão de ebulição do Império Português, ou seja, cada vez mais Cabo Verde, dentre outras colônias de origem portuguesa na época, estão ali se fragmentando e cada uma buscando seus processos de independência que viriam a ser consolidados. Ele fala do Amílcar Cabral e sua relação com o esporte, lembrando que o Amílcar Cabral foi esse líder muito importante na independência cabo-verdiana, também da Guiné-Bissau, e
teve uma representatividade identitária como líder da nação e nas narrativas posteriores à independência se permaneceu, nos estudos pós-coloniais a gente pode ver isso até os dias de hoje. Então, representar Amílcar Cabral é uma forma de falar de um dos libertadores da nação cabo-verdiana. E fala ali sobre tensões e vínculos que foram sendo construídos, né? Algumas tensões que foram desconstruindo algumas identidades passadas e alguns vínculos que foram se materializando para formar essa nova nação, né? Essa nova nação que, no capítulo 5, quando ele diz somos africanos, o esporte e a construção da nação no cenário pós-independência já fica materializado. Ele usa ali os anos de 1975 a 82 para falar desse primeiro momento do Cabo Verde independente e como o esporte se materializa nesse contexto, na construção identitária, na perspectiva cultural, na perspectiva nacionalista e política, na forma de pensar e construir os rumos da nação, que era uma nação ainda jovem. A gente sabe que toda a construção nacionalista passa por narrativas, invenções de tradições. E, parafraseando Eric Hobsbawm, né, quando ele fala da invenção das tradições, em Cabo Verde não foi diferente. A gente teve construções feitas, realizadas e que o esporte esteve inserido nesse bolo. E ali a gente começa a ver o golfe tendo uma centralidade nessa consolidação de uma identidade cabo-verdiana. E a gente vai falar isso muito no sexto e último capítulo, que fala sobre essa relação do golfe e, notadamente, de como o golfe foi personificado como essa ideia de identidade nacionalista cabo-verdiana, né? Mas aí ele fala sobre a festa da nação no capítulo 5, né? Essa nação independente, sobre a mudança do esporte, agora sendo o esporte de um país que não é mais colônia. Então, como que é esse desporto cabo-verdiano, diferente do desporto que tinha antes do processo de independência ser estabelecido, as tensões que isso aparece e os campeonatos que homenagearam o Amílcar Cabral, líder da independência, a Taça Amílcar Cabral, que ele coloca aqui como título a estreia da nação, e de alguma forma essa presença aí nacionalista de vincular o esporte com símbolos do processo de independência, símbolos políticos de luta, inclusive da libertação do país, né? Até chegar no sexto capítulo. O clube não se encontra à venda, o golfe e os debates sobre o rumo da nação. Então, aqui ele coloca já, para finalizar a sua obra, que dentro dessa identidade cabo-verdiana que vai utilizar-se do esporte como uma das narrativas para se pensar a cultura do país, o golfe traz uma perspectiva singular. E aí é muito importante a gente falar, eu vou até aqui abrir uma página específica que eu marquei do livro, que destaca um pouco isso, né? É muito importante a gente falar sobre uma agremiação específica que é o Clube de Golfe de São Vicente. É um clube que tem, até hoje, um campo de terra batida para a prática do golfe, por muitos dito como o único campo de terra na prática do golfe no cenário oficial da modalidade. Lembrando que é um clube que tem disputas oficiais até os dias de hoje. E esse clube, ele teve uma representatividade muito grande para consolidar essa ideia do golfe como uma forma de luta, uma forma de entabular culturas, mas também tentar referendar e debater as tensões que estavam ali nesse jovem país que se tornou independente. Uma frase aqui, vamos só ler um trecho para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, né? O Vitor coloca na página 267 dizendo o seguinte: começamos pelo depoimento de Antero Barros, que era um dos sócios ali do Clube de Golfe de São Vicente, né? Ele traz um trecho que fala assim: Barros dá o tom da reflexão. Cabo Verde é o único país do mundo onde o golfe é um desporto popular e do povo. Para ele, isso aconteceu porque os crioulos, e aí tem toda a representação identitária do que é ser crioulo em Cabo Verde, inclusive eles usam essa expressão crioula até para se diferenciar de outros povos do continente africano. Em alguns momentos até não se vendo como africanos, né? Então esse debate se faz muito presente dentro de Cabo Verde. Então, para ele, isso aconteceu porque os crioulos souberam tirar proveito de uma estrutura que fora construída pelos ingleses. Se a princípio se aproximaram para trabalhar como cádiz ou como público, logo passaram a praticar o esporte, ultrapassando o mesmo nível técnico dos estrangeiros. Ou seja, não é diferente do que aconteceu com o Brasil, quando as fábricas britânicas também consolidaram uma relação entre patrões e operários das fábricas, e isso se materializou também no esporte. Não é diferente do que isso aconteceu na expansão da modernidade britânica em vários lugares pós-revolução industrial, mas em Cabo Verde, essa questão do golfe se fez muito presente, porque mesmo o golfe também se materializando muito nos Estados Unidos hoje, tendo toda a perspectiva de ressignificação da modalidade,
a presença de uma cultura que entendia os cabo-verdianos como sendo singulares em alguma coisa, e a relação com os britânicos se fez também como uma forma de se desvincular do antigo colonizador português. Não, eu estou me desvinculando de Portugal para olhar para a modernidade. Isso foi uma narrativa colocada. E aí o Vitor, obviamente, eu estou aqui trazendo só um trechinho, ele fala de várias formas sobre como o Cabo Verde representou essa identidade pelo esporte. O futebol hoje que a gente está vendo na Copa do Mundo, talvez hoje já podemos dizer que se não for o esporte mais popular, está dentre os mais populares do país, mas o cricket no passado, o golfe no processo pós-independência, colaboraram para formar essa identidade de um jovem país, mas um jovem país que passou bonito nas eliminatórias de futebol masculino para a Copa, se classificou no grupo difícil que tinha a tradicional seleção de Camarões, está fazendo bonito na sua primeira Copa do Mundo de futebol masculino e vai enfrentar a Argentina. A gente vai torcer aí que faça um grande jogo acima de tudo contra Los Hermanos e que Cabo Verde possa dar orgulho, como já tem dado à sua nação. É isso, galera. Espero que tenham gostado. A gente se vê no dia 8 com mais história da Copa do Mundo, mais vídeos aqui no canal Esporte na História. Siga o canal, compartilhe o vídeo com amigos e amigas, ative a notificação e curta esse vídeo aqui. A gente se vê até mais.